Eu acredito que eu seja um filho legítimo do mundo pós-moderno, que seria, tipo, esse desespero por estar sempre junto com as pessoas, ao mesmo tempo que um vazio e se sentindo desconectado, mesmo estando em grupos, tem que se sentir aprovado, tem essa síndrome de se sentir um fracassado antes dos 30, mas perto dos 30, e sempre a sensação de fracasso estando atrelada, por exemplo, ao consumo, ao que a gente se projeta, ao que a gente se representa, como que a gente se mostra no mundo, não só esteticamente, obviamente é o que eu classifico isso bem abaixo, na verdade, mas isso afeta bastante nós dessa geração, digamos, anos 90, 95, que estamos começando a ficar velhos e a gente não ouviu falar sobre essa preparação para entender a vida como algo que não seja plástico e permanente. E agora a vida ela está sendo muito plástica e permanente, né? Tá todo mundo fazendo as plásticas para adquirir uma permanência, né? Fazendo muito botox, fazendo muito, como é que é? Aquela porra lá na cara. E todo mundo, tipo. Ah, não me lembro o nome, cara. Bom, dane-se. E as pessoas elas estão começando cada vez a querer se sentir muito fixa e elas acabam perdendo bastante o sentido do devir, da transformação, o sentido de se entregar ao que o budismo, o hinduísmo, o yoga. Eu sou professor de yoga, né? Então eu falo bastante de uma dificuldade que eu tenho, né? Que é de aceitar o tempo passar, aceitar as mudanças, aceitar que algumas amizades mudam, alguns lugares, que a tua casa não é mais a mesma, que a tua escola não é mais a mesma, que agora tu mesmo se olhando no espelho, tu não tem mais tanto cabelo, tu tem um pouco mais de ruguinha, teu olho tá menor, teus dentes estão menores, pra quem, né, se morde, tem bruxismo e tal, tudo vai mudando. E a gente não aprendeu isso. E só a parte estética, que eu falei que não importa tanto, ela já importa bastante, né, pelo visto. Mas, por exemplo, as questões que a gente se sente muito fracassado, às vezes, pessoas da minha idade e tal, é por não ter tido uma conquista, muitas vezes, material mesmo, né? É não tá no emprego que tu gosta, é não tá fazendo alguma coisa, tipo, pro público, não tá sabendo se engajar direito, que essa é outra questão, né? A gente se preparou para um mundo que já é mais quadradinho, que nem tem muitos vídeos agora que estão falando sobre esse fracasso dos 30, né? Que é um mundo mais quadradinho e tal, a gente foi ensinado na pedagogia tradicional, o professor vem, coloca no quadro, a gente copia, a gente se prepara, a gente estuda, a gente faz cursinho para quem tem condição, né? Eu não fiz porra de cursinho nenhum, mas tipo assim, entrei, nem passei na primeira vez que eu quis fazer faculdade, passei na segunda. Mas de qualquer forma, passei numa faculdade, consegui me formar. E mesmo tendo me formado, me formei em filosofia e tal, não consegui emprego. Então a gente caiu nos burbúrios, né, nos murmúrios. Nossa, tô bem confuso hoje. Sobre essa questão ali de que tu ia fazer uma faculdade, tu ia conseguir um bom emprego, tu ia ser reconhecido, tu ia conseguir sair de casa, tu ia ter tua independência. E essa relação e até esse julgamento, né, que a gente tem pessoas dos anos aí 94 até 2000 mais ou menos, de já ter que ter saído de casa, né? Já ter a necessidade de sentir assim, ah, na minha idade meus pais já tinham uma casa, já tinham filhos, já tinham um terreno. Só que assim, claro, são muitas questões, não é todos os pais do Brasil que tinham, né? Talvez eu tenha que falar de uma coisa até mais geográfica, digamos assim, o sul do Brasil, onde é que tem as pessoas aí, os colonizadores, que tiveram muitas facilitações públicas, políticas, para poder ter acesso a algumas terras. Muitos deles ganharam, apesar de mesmo assim passar fome, ter que trabalhar pra caramba e tudo mais, alguns morrerem de frio, pegar várias doenças, mas tipo, totalmente uma realidade diferente de quem, por exemplo, lá em 1900, no Rio de Janeiro, quando todos os cortiços foram limpados fora, a rua principal do Rio de Janeiro, tipo, não queriam mais que as pessoas negras ficassem ali, e daí, tipo, laparam fora tudo, mandaram tudo pros morros, e daí tiraram todos os cortiços e tudo mais. Pegaram um monte de passarinho francês para colocar na rua principal para fazer um Rio de Janeiro bem afrancesado. Começou a vir um monte de rádio, um monte de cinema, um monte de casa chique e foram criadas as favelas e ali esse povo se fudeu pra caralho também. Enfim, não é, eu não posso responder por todo mundo da realidade do Brasil, da minha idade e tal, é bem geográfico, bem na estrutura de classes, na estrutura de raças e tal, é fudido, né? Mas mesmo assim, existe um certo enquadramento ali de que muitos da minha idade tiveram pais aí que com a minha idade.
uns 27, 28, 30, já estavam começando ali a conseguir ter suas conquistas materiais. E para nós, essa sensação de não ter a conquista dá uma sensação de fracasso. Uma sensação de fracasso não só em não conquistar materialmente, mas não conquistar até mesmo o autoconhecimento, digamos assim. Porque a gente não foi preparado para o autoconhecimento, a gente não foi preparado para ser feliz. A gente foi preparado com a pergunta: o que é que tu quer ser quando tu crescer? E a nossa resposta era qualquer coisa, tipo, bem abstrata. A gente ia desenhar um bombeiro com aquele caminhãozinho vermelhinho super fofo. A gente ia desenhar uma pessoa cuidando de focas e baleias, porque tu quer trabalhar num lugar que tem animais marinhos e tu quer ser biólogo marinho e tudo mais. E aí a pessoa cresce, ela percebe que primeiro tu tem que fazer uma faculdade, o que já é bem injusto o sistema das faculdades, né? Ultimamente eu ando pensando que até o próprio vestibular, tipo assim, eu sou a favor de cotas e de bolsa, obviamente, mas tipo, cara, até a própria existência do vestibular não faz muito sentido, porque tipo assim, realmente, tu tem pessoas ricas que podem fazer cursinho, que vão lá e destroem e pulverizam num vestibular todo mundo, pegam bolsa, saem em primeiro lugar e tudo mais, piriri, pororô. E depois muitas vezes viram péssimos profissionais porque quiseram fazer casualmente, né, medicina. Uma vez era direito, engenharia, mas vamos usar a medicina, né? Por que será que medicina tem muito mais pessoas que supostamente amam a medicina e não tem tantas pessoas que amam biologia marinha? E não tem tantas pessoas que amam geografia? E, logicamente, porque tem um maior retorno financeiro, tem um maior status social. E aí eu fico pensando assim, cara, é muito um nivelamento real, assim, é um plano realmente de manter as pessoas na pobreza, de manter as pessoas na merda. Porque assim, o vestibular, se ele não tivesse, e eu tô ainda falando disso num sistema de sensação de fracasso. Não que no final da minha reflexão não vá ainda dar na mesma merda, de certa forma, porque tem aqueles vídeos lá que mostram a Coreia do Sul, onde todo mundo é formado e tem pós-graduação e tal, mas daí, tipo, já é essa questão do capitalismo tardio, onde é que todo mundo tem muita coisa, todo mundo é super experiente, e daí as empresas não sabem quem contratar, e fica um monte de pessoa desempregada. Mas voltamos ao Brasil, essa questão ali do vestibular, se ele não tivesse, as pessoas simplesmente poderiam entrar na faculdade, todo mundo. Quem não está conseguindo se desenvolver simplesmente roda uma, duas, três vezes na cadeira. Digamos que, rodou 3 vezes na mesma cadeira, então tá, mano. Tu não pode mais exigir, tu não pode mais exercer essa função, essa profissão futuramente, porque realmente tem detalhes aí que tu não está conseguindo captar e que são essenciais. Mas que é muito diferente, por exemplo, de tu fazer um vestibular para medicina e tu seria um, sei lá, ótimo cirurgião, um ótimo neurologista e tal, e que tu não passou porque tu era meio ruim em português. Tipo assim, mano, o que que importa aí o soneto do Vinícius de Moraes, do Fernando Pessoa, se simplesmente tu é um neurocirurgião? Beleza, vai ser legal se tu souber, é interessante tu ser culto. Mas tu pode ser culto em qualquer momento da tua vida. Tu não precisa provar que tu é culto lá nos 17, 18, sendo que depois a gente sabe que tu vai esquecer o Fernando Pessoa. Tu não vai ficar ali, tipo, fazendo uma cirurgia no cérebro da pessoa e ficar tipo assim, o poeta é um fingidor, parece que finge tão bem, que parece que é dor, a dor que devera sente. Tipo, não, né? E eu falei errado, falei parece 2 vezes, eu sei. E eu não vou cortar nada, porque eu tô só, tipo assim, também na minha própria sensação de me sentir meio fracassado e de já ter feito até mesmo vídeos pro YouTube, pensando em tipo, não, vou usar filosofia, vou usar meu TCC, vou usar exercícios espirituais, vou usar a coisa aí do Levi-Strauss que eu tô estudando na faculdade de antropologia, que teve uma época que eu fiz, porque eu tava bem indeciso de várias faculdades, lá, e tive, sim, meus privilégios para poder escolher faculdade, para poder sequer pensar em fazer filosofia e não qualquer outra coisa, sequer pensar em fazer uma faculdade e não trabalhar, mas enfim, né? Voltando ao vestibular. Depois de um tempo, se as pessoas passam na faculdade e não rodam várias vezes na mesma cadeira, elas poderiam simplesmente depois se nivelarem através do trabalho. Tipo assim, tu se formou em medicina, tu não fez vestibular nem nada, tu fez a faculdade inteira, e depois tu virou um ótimo médico, as pessoas vão te reconhecer. Tu virou um péssimo médico, tu não vai ter clientes. E acabou. Simplesmente isso. Não vai ser nivelado pela pessoa que tinha dinheiro antes e que pôde estudar e que pôde se preparar. Vai ser nivelado pelaquela pessoa que provou o saber, porque é isso que importa, provar saber, na faculdade e posterior à faculdade. Sem tu tá ali com uma pessoa que tinha dinheiro, que foi por ganância, e tá sendo um péssimo médico que fica dormindo no plantão, que fica com segundas intenções em relação aos seus pacientes e tudo mais, né? Mas enfim, me estendi demais em coisas que são paralelas, né? E que é mais uma questão que eu acho que eu sou fruto do mundo pós-moderno, que é
que eu tenho TDAH, eu tenho ansiedade, eu tenho várias dessas fragmentações da atenção, que é uma das questões que eu estudei no meu TCC também, né? Da minha pós-graduação em psicanálise, que é sobre o mal-estar no mundo contemporâneo, onde eu usei o Byung-Chul Han. Tá aqui, ó. Byung-Chul Han. Albert Camus, Pierre Hadot, que é o cara que eu usei no meu primeiro, falando sobre exercícios espirituais na filosofia antiga e tal. Enfim, por que eu fui querer ver isso? Porque eu quis estudar um pouquinho mais sobre as estruturas sociais que modelam o nosso sofrimento, a nossa sensação de mal-estar. Porque eu pensei assim, cara, o mal-estar, digamos, o Freud, né? Ele fala que o mal-estar ele vai estar sempre em qualquer sociedade, mas que ele muda através da cultura. Eu não sei dizer se o mal-estar ele vai estar em qualquer sociedade em todo momento. Os Guarani, por exemplo, que são conhecidos como um povo muito feliz, muito calmo, muito sábio, mesmo eles em sua mitologia, em sua religião, em suas crenças, em suas práticas, em seus etos, em suas cosmologias, eles têm uma terra sem mal, eles têm uma ideia de Guarani perfeito, que vai evoluir, né? Eles falam muito sobre o Apekatu Avaporã, que é o caminho sagrado, o caminho do homem sagrado. Mas vamos dizer só caminho sagrado, para não ficar numa tradução elitista, patriarcal. Não sei se eu tô sendo exageradamente politizado nesse vídeo, que eu nem sei se eu gostaria de postar também, porque eu vou lutar, eu já apaguei vários vídeos que eu fiz e tudo mais, mas é que assim, são tantas pessoas que andam reclamando sobre essa sensação de fracasso, e eu estudando justamente sobre o mal-estar no mundo contemporâneo, porque eu me sentia muito mal, me sentia muito fracassado, com coisas em relação ao autoconhecimento, que eu estava falando antes, que a gente não foi preparado para o autoconhecimento, a gente foi preparado para a produção, para o consumo, atrelando produção e consumo com realização, felicidade. E aí, assim, a própria ideia de felicidade, né? Estimulando o nosso narcisismo, estimulando os nossos sonhos. E isso pega, né? Pega bastante. Tipo assim, como assim? Tu é contra sonhos? Cara, não, né? Mas assim, atualmente, me parece que cada sonho, cada coisa que a gente vai estimular em nós mesmos, dentro de uma ideia narcísica de felicidade, excluindo o sofrimento do outro, do próximo, de uma comunidade, sem perceber a estrutura social, que está cada vez mais difícil para que a gente se realize materialmente e aí sim tenha uma condição um pouco mais livre de aproveitar o nosso tempo livre, verdadeiramente um tempo livre, que não seja um tempo que seja só um contratempo de um tempo ocupado, ou seja, é um tempo de descanso para tu poder voltar a produzir, é uma meditação para que tu possa produzir, é um sono para que tu possa trabalhar mais, é um, sabe, vá para academia para que tu tenha melhor humor e solte mais dopamina e coma melhor para que tu possa produzir mais. Então é sempre essa coisa que a gente acaba no final com uma ideia, meio que lá no inconsciente, assim, de que a felicidade ela vai ser uma coisa individual, que ela vai ser uma coisa narcísica no final das contas. E por isso que eu penso que a própria ideia de felicidade, às vezes, ela deveria ser transcendida por uma ideia de gratificação da vida. Eu vi um vídeo de uma menina que ela é feminista, mas agora eu não me lembro que ela fala sobre isso. Então essa ideia não é minha e nem sequer do meu TCC, mas eu achei ela muito interessante. E que fala sobre isso, sabe? A gente tem que, às vezes, pensar que assim, cara, o mal-estar, segundo Freud, já é inevitável, né? Os nossos desejos a gente sempre vai desejar, eles nunca vão estar saciados, a gente vive numa sociedade que estimula o desejo, mas que impede a realização. A gente não conhece profundamente as técnicas, por exemplo, dos yogis, né? De superar os nossos desejos e entrar no nosso mundo interno e poder alcançar alguma paz um pouco mais digna, digamos. E mesmo assim uma sobriedade para a gente olhar para o próximo e perceber meio que psicologicamente que talvez seja impossível para uma pessoa empata, para uma pessoa aberta para o outro, para a alteridade, né, as qualidades do próximo, sem querer dominar o próximo e tudo mais, que a gente não consegue a nossa realização plena com tanta desgraça. E é por isso que substitui a ideia da felicidade narcísica individual, que sim, a gente tem que ser feliz, entre aspas, a gente tem que viver bem, a gente tem que tentar ser saudável na medida do possível, mas convenhamos, o nosso mundo tá acabando de certa forma, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, teve umas enchentes assim que destruíram fora tudo, cara. E eu não preciso dizer a nível Rio Grande do Sul, tem, assim, povos indígenas sendo destruídos agora diariamente, o povo Embiá-Guarani e os Guarani e Kaiowá foram gravemente assim, atacados esse ano, né? Então, teve as queimadas, ficou, nossa, 60%, 70% do Brasil com céu cinza, 28%, se eu não me engano, de doenças respiratórias a mais, pessoas sendo internadas por causa dessas doenças. Então, tipo assim, cara, se tu vai realmente se considerar uma pessoa feliz nesse mundo, já se considera,
esse pato é meio cego. Porque vou fazer o quê, né? Então a ideia de gratificação e a percepção de que a ideia de fracasso vem atrelada com também essa ideia de felicidade individual, que ao mesmo tempo é necessária, e a gente tem que trabalhar, e a gente tem sim às vezes que sair da casa dos nossos pais, porque essa é a nossa cultura, né? Se fosse uma cultura indígena, não necessariamente, né? Seria muito bom a gente conviver com nossos pais, com nossas famílias, com a nossa tribo, partilhando dos mesmos símbolos, mesmas histórias, signos, músicas, e a gente teria um sentimento ressonante com a nossa comunidade. Só que no mundo globalizado, individual, narcísico, a gente não tem comunidade, a gente não tem ressonância, e a gente tem um alto estímulo de dopamina rápida pra gente ficar sempre vendo altas paradas, sempre ficar, que nem eu falei, com essa atenção fragmentada. O Byung-Chul Han fala que o TDAH é derivado do mundo pós-moderno, né? Não existia esse tipo de atenção tão fragmentada, tão ping-pong, como possivelmente eu tô demonstrando nesse vídeo. Enfim, cara, a ideia aí de felicidade, ela não tem que ser completamente extinguida, mas ela tem que ser um pouco reformulada e atrelada, talvez, a uma luta, talvez uma luta de classes mesmo, uma luta política. E pode ser uma política da espiritualidade. A gente pode lutar politicamente pelo descanso, pela preguiça, pelo direito à arte, pelo direito a tu ter muito tempo para se conhecer profundamente e tudo mais, né? Mas enfim, e essa dignidade, essa... Bah, a menina lá, ela usou uma palavra muito legal que agora eu esqueci. Mas enfim, eu já falei aqui no vídeo, né? Gratificação, né? Se sentir... ter uma vida gratificante seria isso. É atrelar a tua felicidade, estourando a tua bolha narcísica da individualidade, né? E atrelar ela aos outros. Ter essa busca, pelo menos. Porque tu não vai conseguir estabelecer uma comunidade realmente, muito possivelmente, nesse mundo globalizado, morando em uma grande cidade e tudo mais. Mas tu sendo, por exemplo, né? Por exemplo, vou dar um meu exemplo. Sendo uma pessoa branca, hétera, numa sociedade patriarcal. Tipo, nossa, tudo condiz pra tu ser um pau no cu. Então, tu se esforçar pra tu perceber essa condição e tentar ir contra isso, porque uma pessoa privilegiada, ela poderia realmente aproveitar muito o mundo individual, o mundo egoísta, o mundo dos privilégios e subir na cabeça de muita gente. Mas tu refletindo sobre as estruturas da felicidade e da percepção de fracasso e tendo muita, sei lá, humildade e coragem para perceber que a felicidade ela é realmente uma coisa simples e compartilhada e natural, né? Natural, o Cacauerá, que é o indígena guarani, ele fala muito que a felicidade ela é uma coisa muito simples, que ela é um estado de espírito, que quando as pessoas vão pro meio do mato fazer uma fogueira, no filme O Maior ele fala isso, fazer uma fogueira, olhar a lua cheia, partilhar, cara, a gente se sente muito feliz. E o Freud, ele fala que as nossas maiores tristezas e sofrimentos é atrelado às pessoas também, sendo que a gente se preocupa com morte, a gente se preocupa com doença, a gente se preocupa com os fenômenos e causas naturais, com a pobreza, mas o que mais dói é a relação humana. Então, ao mesmo tempo, podemos deduzir que o seu contrário talvez também seja verdade. Não tô admitindo que também o Freud meteu a verdade absoluta, tá? Eu fiz o meu TCC aí sobre o Freud também e tal. E sim, discordamos de muitas coisas. Mas vamos colocar, assim, que nessa parte eu acredito que é verdade, cara. Pelo menos pra mim, que eu falei que eu sou o fruto do mundo pós-moderno, que eu sempre fiquei muito atrás de muita gente, mendigando muita atenção, com muita dificuldade de ser uma pessoa sozinha, que aproveita a sua solitude, acabou que eu não consegui desenvolver essa plena alegria, essa plena felicidade e tudo mais, né? Enfim. Eu acho que era isso, cara. Acho que o mundo realmente precisa perceber, as pessoas da minha geração, que essa ideia e essa sensação de fracasso, ela tá atrelada ao mundo capitalista. E ela tá querendo incentivar cada vez mais que tu entre nesse limbo e às vezes vai surgir um estereótipo meio coach, um estereótipo meio red pill da filosofia ainda, cara. Eu me sinto muito ofendido em relação a isso, porque é um reducionismo muito grande que eles fazem em relação a tipo, ok, então agora seja sozinho, trabalhe enquanto eles durmam, acorde mais cedo, tome banho gelado, pegue o seu limão, coma seu limão sem colocar nada no estômago, saia para correr, volte, faça sua meditação, leia de trás para frente para treinar sua parte esquerda do cérebro, escove com a mão esquerda, e aí depois arrume sua cama e vá para o trabalho, e assim sua vida mudará para você se tornar um milionário!
Porra, mano, e eles usam todo o estoicismo, por exemplo, né? Pra tu aguentar tudo, igual Sêneca, igual Marco Aurélio, igual Epicuro, igual Epicteto. E daí eu fico tipo assim, mano, a filosofia antiga, que é do meu TCC, Exercícios Espirituais na Filosofia Antiga, era pro autoconhecimento. A solidão para essas pessoas, elas têm uma conotação muito diferente, porque eles tinham comunidade para partilhar a coisa. Aqui, no mundo pós-moderno, a solidão tá ganhando uma característica que é tipo assim, a gente já é solitário, a gente já é fudido, a gente já não tem uma relação ampla com pessoas, a gente já não tem muitas pessoas, cara, a quantidade de mulheres principalmente, que não tem uma amiga. Sabe, homens até conseguem manter mais uma amizade. Não vou nem entrar nos porquês. Mas eu conheço muitas mulheres que não têm uma amiga, cara. E aí eu acho isso tão louco. E daí, tipo, vão usar o estoicismo, vão usar a filosofia pra tu, no mundo de hoje, ser uma pessoa produtiva, ser uma pessoa solitária com orgulho disso, ser uma pessoa dura que não deixa a coisa se abalar. Tu vai querer, tipo, ser um vaso fechado e só entra uma luz do sol nesse vaso fechado se ele tiver uma rachadura. E essa rachadura é perceber que não tá só tu no mundo e nesse mundo que se acaba, nesse mundo apocalíptico, onde tem pessoas definhando. Então a gente não poderia, é quase como antiético, quase como injusto ir atrás dessa felicidade apenas. Lutar pela felicidade do outro é o que garante também uma verdadeira dignidade e uma felicidade que não seja cega e falsa, né? Enfim, cara, os yogis e tal, e os estoicos, a filosofia grega, eles... Porque, claro, eu tô falando de uma coisa bem descolonial, de certa forma, utilizando os indígenas e tudo mais, mas, cara, tem boa parte da filosofia grega que não foi colonial. A melhor parte não foi aquela que tava durante a colonização, a pior foi a colonização. Mas muita coisa foi esquecida que os próprios gregos falavam sobre essa questão de contemplação, de descanso, de procurar uma essência maior em ti mesmo, um estado de espírito, né? Enfim... os yogis também, eles, tipo, né, yoga vem de yud, que significa união, né? Então eles buscavam sempre o samadhi, pro zen budismo, o satori, né? Esse momento de grande consciência onde tu percebe as interligações das coisas. Enfim, mano, eu não sei direito o que eu queria falar. Eu agora vou sair, vou dar uma aula, mas eu tava pensando, será que eu gravo, será que eu não gravo, será que eu gravo, será que eu não gravo? Ah, mas daí eu vou ter que cortar, e aí eu vou ter que fazer tal coisa, e aí blá 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 blá. Eu pensei, mano, eu vou só gravar e eu vou falar sobre os fracassos que as pessoas estão falando tanto, e vai ser um vídeo solto. E aí depois, dependendo, se tiver uma mínima repercussão, se quiserem que eu fale mais sobre as perspectivas, sabe, da filosofia antiga, dos estoicos, dos indianos, dos guaranis, né, perspectivas ancestrais, descoloniais, de filosofias descentralizadas desse polo eurocêntrico e que falam sobre o bem-estar, por exemplo, no livro Tecoá, do Cacauerá, né? Daí vocês comentem que daí eu gravo. Ou falar sobre o mundo pós-moderno, tipo assim, a gente não sabe para onde ir, a gente não sabe como buscar, a gente não sabe nem como pensar e elocubrar sobre felicidade. Então vamos olhar primeiro para o que não está sendo felicidade. Vamos olhar primeiro para os nossos mitos modernos sobre felicidade, né? E sobre o mal-estar, sobre o psicológico e tudo mais, né? Que é mais ou menos nessa linha que eu fico, é mais ou menos sobre isso que eu posso falar, né? Sobre os mitos, os ritos, nem que seja no grito, porque também a ancestralidade, a pureza que a gente busca, né? Na meditação, na espiritualidade, ela tem muito de luta, né? Ela tem muito de querer que o próximo também partilhe. Assim como diz, acho que é uma história do Buda, que ele, quando ele se ilumina e tal, né? E ele vai ficar sentado no portão na frente do céu, esperando até a última alma terrestre passar por esse portão, e só depois ele entra. Enquanto isso, ele vai ficar ali esperando. Então eu acho isso muito legal. Desculpa porque eu segurei na minha mão mesmo, eu fui só testar pra ver se ia ficar legal a iluminação e pipipi, popopó. E acabei falando e vai ser isso aqui mesmo. Um beijo, se inscrevam no canal. Enfim, né, cara, agora, a partir de agora talvez eu volte a fazer vídeos, não sei, tudo depende como eu falei, mas vai ser vídeos mais naturais e sem um contexto, porque, cara, senão eu tenho que pegar um baita num livro, ler todo ele, fazer toda a decantação mental, daí fazer resumo pra vir aqui falar num baita num vídeo que depois não tem nem repercussão, porque ele fica muito denso.
Então, tipo, eu vou tentar fazer algo mais tranquilo, mais normal. Se assim desejarem. Então tá. Até.